Mas vou falar. O ensinamento desse do perdão, do comunismo primitivo. Não, de doar voluntariamente. O comunismo não necessita ser obrigatório. Também, isso é importante. Sempre é. Em que momento que pararam de separar comunismo do socialismo? Porque, ó, uma coisa você não Mas sempre foi separado. Ó, no caso na verdade, isso é besteira. No caso do Bigode, tinha lá, nacional socialismo. Social por quê? É uma sociedade. Nós estamos juntos. Não tem nada a ver. Não, eu só dando um exemplo filosófico, Nós estamos numa sociedade, a gente tem que ter um tipo de sociedade, tipo de união. Concordo. A base do socialismo, assim, vamos estar junto por um bem maior do que nosso interesse que individual. O socialismo é o controle estatal. Filosoficamente. Também não tem nada a ver. Não, é sério. O controle. Você acabou de falar que você quer privatizar as empresas. Não, peraí, vamos falar por. Porque socialismo, o pessoal não entende. Você tem. Os marxistas fizeram todo um estudo. Antes de Marx, você teve um monte de socialistas. Você teve Fourier, você teve o Owen, tem os socialistas pré-marxistas. A coesão aconteceu. Você tem várias ideologias socialistas. Sim, mas uma coisa é a coesão e outra coisa é o domínio estatal, o comando estatal. Isso eu sou contra. Não, mas vamos lá. Isso aí era tudo chamado de socialismo. Você tinha um cara lá que ele acreditava que você tinha que estabelecer o socialismo convencendo uma pessoa de cada vez. Era a tese dele. Isso daí o Marx vai chamar de socialismo utópico. O que você chama... Socialismo é sempre utópico, mas tudo bem. Eu acho que o comunismo o socialismo, Hitler odiava comunista, vocês vão negar isso? Depois de judeu ele perseguiu o comunista mais que todo mundo. Não mas era o negócio. Socialismo, pra não parecer que eu falei besteira. Filosoficamente falando, a sociedade tem que se unir. A coesão é essa. O que acontece? Essas coesões, uma hora começa a se impor sobre as outras. Mas que sociedade precisa ser? Porque é o seguinte, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias sociedades que vivem, de certa forma, até isoladas e vivem muito bem. Mas tem coesão por lei, moeda, nem filosofias, patriotismo. Você tem autonomia dos estados. Nacionalismo. Sim, mas a bandeira dos Estados Unidos tá lá. Então, eu acho assim. Isso é outra ficção. Não, você tem alguma autonomia. Alguma. De pra leis e tal. Pra mim, os estados em bloco é só pra dar autonomia pra eu acho que isso é o mal. Você querer fazer toda uma sociedade, sendo todo o planeta, sendo uma sociedade só. Né? Então, por exemplo, você tem... E isso que eu acho que é o mal do Brasil. O brasileiro, ele quer ser aceito sempre. Ele não aceita não ser aceito. Então, por exemplo, eu quero fazer um grupo só de palmeirense. Quero fazer um grupo aqui de palmeirense só. Aqui no meu grupo só vai entrar palmeirense, oi? As bolhas, né? As bolhas, sim. E aí eu falo, corintiano não entra. Aí você já quer entrar no STF, não, esse é anticonstitucional. Mano, esse é o país que mais tem torcida organizada. Tem clube de tudo quanto é tipo no Brasil. Eu só dei um exemplo. Sim. Né? Então, você tem, sei lá, os Amish lá nos Estados Unidos. Os caras vivem sozinhos. Eles querem viver sozinho, não quer que ninguém viva lá. E acabou, e deixa os caras. Sim, filosoficamente, de novo, é igual as cores com a luz. É uma luz, mas as cores são diferentes. Dá pra ser assim. Na China, em que momento que vira tirania? Quando a coesão fala assim, não, aqui o gringo chega, o gringo é mais rico, ele tá séculos juntando. Ele tá séculos invadindo, ele tá séculos tomando. Depois que eles tomaram tudo, eles falaram, acabou agora, galera. Agora é proibido. Mas a China também. A China é um dos impérios mais antigos do mundo, contínuo. Sim. Pelo amor de Deus. É o império que continua atingindo. Mas o que eles são mas passaram impérios, fome. eles dominam o quê, exatamente? Olha você já viu o território Mas você sabe o tanto que eles passaram fome. Olha o tamanho. Mas o cara sendo império, porque ele mesmo é foda. Os Estados Unidos é império, manda na Europa, mas manda como que cresceu? Como que cresceu o território desse tamanho? Mas você entende que império indica que você é um território, uma determinada civilização. Sim. E essa civilização, esse território, domina outros territórios e outras civilizações? Não, pra ser império não precisa ser isso. Né? Senão, é que daí também você que nem. Você vai. É que nem o cara chegar lá e falar que o. Como é que era? Que o Corinthians tinha mundial. Até você tá pegando. Aí seu cara fala agora tem uma Copa. Você tá pegando um conceito exatamente, extremamente moderno. Você teve impérios que começaram e cresceram, que o cara foi lá. Ele tomou um território, tomou e virou tudo dele. E ele dominava só o dele, você tinha outros países, ele era um império. Isso é um império. É, mas se for assim, o Brasil foi império também. Esse é o império clássico. Mas o império moderno... O que a gente tá falando é isso. De você ter domínio sobre os outros países. Você vai discordar que o dólar tem esse domínio? É uma potência colonial. Se o dólar quiser quebrar amanhã, escolhe um país. Mas a China também não tem? Aí que tá agora, a briga é essa. A China também tem. Mas aí tá dando a guerra. Uma baita da influência sobre os outros. Agora tá começando, mas tá dando guerra por isso. Meu, a China, você vê, compraram agora território nosso aqui, jazidas de urânio. Deixa eu te perguntar, você já ouviu a frase governo chinês derruba governo de tal lugar? Agora, troca essa frase de chinês por americano e repete pra você mesmo. Tem que concordar, Léo. Não, peraí. Se você pegar a história da China, você tem várias invasões. Mas a China é a mesma coisa. Sim. Você tem um território ali, eles estão...
você vai falar Império Chinês, aquilo ali não, mas falando do ponto de vista histórico. Não, do ponto de vista histórico faz 200 anos eles não são Império. E pelo menos eles se arriscavam e sangravam. Mano, desde a Guerra do Ópio, vai lá, bota grana, colônia, os caras se matam lá dentro, que nem sabe o que aconteceu. Porque do ponto de vista histórico, até o Irã é um império que dura até hoje, né? Que é milenário. Mas como colocação é ridículo. Os Estados Unidos é um império, né? De fato. Manda nos outros. França, na África, numa parte, é um império. Inglaterra, numa parte da África, também é um império. Na Austrália, também. Manda. No Canadá, o pessoal não vê, mas manda. Porque eu dividi o que a França faz na África é um absurdo. Então, mas você vê, é tudo império. Eles têm um poder gigantesco sobre outros países. Sim. A China não tem isso daí. Mas, de certa forma, esses países permitem isso. Eles permitem. E uma falta de consciência, de liberdade, ajuda nisso. Então você vive em todos esses países, você tem um controle estatal absurdo, esses países da África, todos eles, um controle estatal absurdo, falta de liberdade, você tem um povo sem ensino. Olha, mas sem o controle estatal, que impede esses gringos milenares de comprar tudo e escravizar a gente? Sem ninguém perceber. Hoje o próprio mundo impediria de você chegar num lugar e escravizar as pessoas. Não, mas isso na prática. Não acontece isso daí no mundo moderno. Exato, de forma pontualmente você tem pessoas análogas à escravidão, concordo. Não, mesmo esse que ganha pouco. Não, falando isso. Não, essa escravidão moderna. Tem o caso do... Não, pega o Iraque, velho. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, terraplanou o país, matou 1 milhão de pessoas, e aí pôs o pessoal pra trabalhar no serviço que eles achavam melhor, e o pessoal trabalhou por salário de fome. Se falar, não escravizou, não transformou o cara como propriedade. Mas a única diferença é que o conjunto dos fudidos era propriedade do conjunto dos bilionários. Eu concordo com isso. Eu não apoio de jeito nenhum a invasão que foi o Iraque, ainda mais eles, na verdade, você tinha um problema lá, você tinha um ditador, você tinha um problema... É o problema deles. Concordo. E, inclusive, por incrível que pareça, essa ação dava um certo controle lá. Na hora que os Estados Unidos invadiu, foi totalmente descontrolado. Você também não é a favor dos Estados Unidos estar invadindo os caras? Do jeito que eles fizeram, não. Eu não sou a favor dos Estados Unidos invadir ninguém. Mas do jeito que tava também, não podia manter. Mas quem disse? Né? Agora, se você invadiu... É o que a gente pensa, é o que acontece nos filmes, e na realidade não acontece. Se os caras chegassem pra invadir e pra restabelecer a democracia e a liberdade das pessoas, eu seria a favor dessa invasão. Mas ela não tá acontecendo. Não, isso não existe. Ela não está acontecendo. Deixa eu te perguntar, se o Lula estabelecesse uma ditadura no Brasil, você seria a favor dos Estados Unidos invadir pra libertar o Brasil? Eu seria a favor. Sabe, essa linha eu seria a favor. Podia, vou falar, pode ter se eles libertassem. Não. Aí que tá, é igual Roma libertando os países que eles invadiam. Eles libertavam todo mundo. Roma invadia, mas ele pegava eles. Olha, onde que tá esse pior ditadura o nosso não, existir no para não ser chamado de ditador? Mas você acha que, por exemplo, se os Estados Unidos hoje chegasse e invadisse a Venezuela, derrubasse o Maduro, seria totalmente pior do que tá lá hoje? Onde as pessoas chegaram a perder, em média, lá 11 quilos cada cidadão, eu já acho que por passar fome. Os americanos no Iraque, eles também. Que é outro país hoje que não tem mais nenhuma pessoa acima do preço. Mas você concorda, se a Venezuela pudesse vender o seu petrolinho bonitinho, não tivesse essa palhaçada, o mercado valesse o que você produz, eles não iam estar passando fome. Eles sempre puderam fazer. Até dar um problema. Até a Venezuela começar a se armar, ser nacionalista, colocar em risco a hegemonia dos caras em algum sentido, em algum nível, aí incomodou. Opa, o que o Maduro fez pra estabelecer o embargo ao petróleo venezuelano? Só de você ter ali um controle estatal... Não, o que o Maduro fez pros Estados Unidos decidirem que ele não pode vender petróleo? Mas o Maduro, ele pode vender petróleo. Ele inclusive está vendendo petróleo. Agora ele tá porque os americanos relaxaram as sanções. Eles baixaram as sanções. Eles estão querendo cooptar com a guerra. Se você comprar petróleo da Venezuela, você estava sujeito a represálias dos Estados Unidos. Mas é que você tá falando do jeito que se eu estivesse defendendo isso. Mas você não tá defendendo isso. Eu sou totalmente a favor de você dar liberdade, a não ser que... Mas não, mas eu tô te perguntando, os Estados Unidos têm o direito de sair por aí policiando outros países se eles não concordarem com o que está sendo feito? Não, eu acho que eles decidem. Ele tem o direito, por exemplo, eu faria isso, eu como país. Se tem um país que é uma ditadura e está escravizando seus povos, eu prefiro, seu povo, eu prefiro não fazer negócio. Então, mas a China foi lá, jogou o livre mercado, tá ameaçar os outros se eles fizerem negócio. E eu acho isso errado. Então você tem que falar... Mas você acha que nos Estados Unidos que tá torcendo é liberalismo, é livre mercado? Tá torcendo, inclusive, o contrário disso. Isso daí. Vocês quem? Essa direita. Você fala... Você toda hora me bota em uma caixinha. Mas você acabou de defender, velho. Isso, o bloqueio em Cuba, o Donald Trump... O bloqueio na China. O Cuba eu defendi outra coisa totalmente diferente. E Cuba, o cara foi lá e eles roubaram os Estados Unidos. Se o cara me rouba... Por que eles roubaram, Léo? Por exemplo... Os caras te fizeram um hotel lá, Por exemplo...
a indústria... Um caso só. Você tinha uma indústria de níquel lá americano. Uma das maiores... Na terra dos caras, velho. Tudo, mas é que tá. É o níquel dos caras. Não, mas é que tá. A gente não vendeu agora aí um pedaço totalmente contra. Um Não pedaço... devia. Vendeu a jazida de Por que urânio o brasileiro não produz pra Mas nós? é que tá. Se a gente não está explorando, se o Brasil não está Por que não explorando... estamos explorando? Não é Não esse sei, esse ano mas político se pra não o Brasil explorar? não está explorando, por que outro país não pode explorar e gerar emprego e gerar riqueza? Porque eles investiram no político, entendeu? porque eles investiram pra gente não Então explorar. a gente nem explora, e nem deixa os outros. Não, esse foi o golpe. Eles investiram, Léo, deixa eu te décadas perguntar, investindo em deixa eu te político. perguntar, se Aí, você com a mão não dele. come Agora sua eu tô falando, esposa, outro cara pode ir lá e Ó, o comer? seguinte... Não, vamos- pergunta Agora, simples, tinha que fazer o quê? Pergunta simples. Se você não come sua esposa, outra pessoa tem direito de ir lá e Totalmente comer? diferente, ó. Não, é exatamente a mesma coisa. Aí você ferrou que você quer Mas dizer. É exatamente a mesma Então coisa, você acha cara. certo isso? Você acha como Estado... Vamos supor. Então, legal, vamos usar o seu mesmo exemplo, tá? Você casa com uma mulher. Você casa com uma mulher. E agora você fala assim, casei com você... Agora, eu não transo mais com você e também você não vai transar isso com ninguém. Você acha que é justo isso? As pessoas Você acha isso um justo? relacionamento de exclusividade é assim. Você entendeu o absurdo que Não, você não também é tá absurdo. falando? Você chegar e falar assim, ó, eu não vou fazer sexo com você e também agora você não faz com ninguém. Se ela pedir você casar divórcio, com uma mulher é pra Mas, isso. mas os Estados Unidos fez isso com a Entendeu? Venezuela, por Mano, exemplo. agora é o Não, seguinte, não, se, isso daí, deixa eu te se perguntar. Cuba chega e fala o seguinte, ó, você não vai comprar território aqui e não vai abrir empresa aqui. Legal. Agora eles permitem e depois tomam a empresa, isso é roubo. Mas eles não permitiram, Léo. Lógico que permitiram. Os caras se enfiam, a gente tá permitindo. A gente não tá permitindo, eles estão roubando a gente. Quer Esse é um que... exemplo. Eu não Eles se quero infiltram, aquilo. Vale. eles se Exato, eu infiltram. também não. Mas Eu peraí. não permiti vender a Vale. Eu também não permiti, vai vender a Mas Vale. vocês não elegeram... Não. Ah, então eu também não elegi Lula. Mas é o problema. Mas vamos lá. Então tudo que for feito, vai ter que todas as pessoas do Brasil autorizar. Eu acho Ah, que- então vocês têm que decidir o que vocês querem. Você quer o governo tomando decisão? Aí que entra a discussão. Acabou, então. Aí entra a opinião popular. É o Por isso que a gente contrário tá do que você tá conversando. pregando. Não, o que a gente tá conversando é pra chegar nessa opinião aí. Ó, a China, no momento que eles estavam ganhando, incomodou os Estados Unidos agora, com os microchips. Eles sabem que isso envolve toda a segurança nacional, porque é o ápice da tecnologia, o ápice da IA depende disso. Eles falaram, pô, chip você não compra mais. Esse é o livre mercado. Taiwan, Isso é absurdo, tá velho. produzindo pra caramba e os Estados Unidos tá fazendo o quê? Pegando pra eles e guerreando com a China. Taiwan, com a China. Comprando, estão primeiro- comprando. Por quê? Estão fazendo não, um não, negócio. Eles tomaram não Taiwan. tá produzindo nada. Os Como não? americanos Ó, estão produzindo. Não, em não me Taiwan. fala isso. Não, TSMC é um isso capital é um pouco- americano. Isso pra ter um plano estatal lá atrás. Olha, Peraí, depois foi na não me guerra. fala- Não, Deixa eu não te me fala um perguntar. negócio Quando eles desse, não. perderam- De onde vem o dinheiro? A TSMC é a maior empresa de chips semicondutores de celular do mundo. Produz pra Apple, produz Sim, pra sim, produz sim. pra todo mundo. De onde vem o dinheiro dessa empresa? Você teve um desenvolvimento pra Não, isso. Agora, de não onde dá veio? volta. A Pergunta empresa, específica, a de onde veio o empresa capital? desenvolveu riqueza. De onde veio o capital? Eu te respondo. Onde- Estados não Unidos tem- da América. Da aprovação do dólar. peraí. Se o dólar não aprovar, não vai. Os caras fizeram um plano pra isso, há 50 anos, fizeram um plano estatal, inclusive, De onde veio pra o dinheiro, desenvolvimento do ensino. De onde O veio dinheiro o dinheiro? sempre tem que vir de algum lugar. Não, eles mas- destruíram a Europa você- e cobraram não, dos caras o capitalismo. dobro. Você compra só de mim e paga com... Os caras ficaram... Peraí, mas Taiwan não tem sanção pra vender pra onde eles querem. Agora, se chega os Não, Estados Unidos lá, mas tá uma guerra danada lá pra mas eles. oferece o melhor... falência no dia seguinte. Eles estão guerreando por o isso. orçamento de A Taiwan... Índia compra, o Japão compra, todos eles compram de Taiwan. Deixa eu Não falar. sei de onde vocês tiraram Não. isso que os Estados Meu amigo, Unidos... a TSMC, se a Apple... Taiwan Manufacturing... Exato. eu conheço a empresa. As Eles empresas vão largar o de mercado lá pros tecnologia caras, né? americanas Eles querem pra eles. fecharem o contrato, a empresa fale no dia seguinte. Mas aí várias Não, empresas não, vamos- dos Estados Unidos também falem Não. no dia seguinte. Não. Porque eles não vão ter esses chips, Eles esses têm. microprocessadores. Isso que é Não foda. tem. Eles Eles não têm. Não, acabaram Eles de não aprovar têm. o ato dos chips dos Estados Unidos. Olha a abriram crise que 4 deu aí fábricas, em velho. microprocessadores por causa da pandemia. Sim. Se fechar, se Taiwan parar de produzir, um monte de empresa lá também fale. Mas eles nunca reabrir. vão fazer isso. Não, eles conseguem reabrir porque eles têm a capacidade E Taiwan dinheiro. vai vender pro Japão, vai vender pra vai. Índia, Vai vai ter vender quebra de pra patente. China, vai vender pra um monte vai, de lugar. velho. Lógico que estão vendendo. Por que vão parar de vender? Porque eles só vendem porque eles são uma empresa americana. Eles estão nessa estrutura Só política. pra você ver, o Tá gerando governo de guerra. A Taiwan, China tá deixa eu louca pra te pegar. perguntar, de qual que você acha que é a maior fonte de orçamento do governo de Taiwan? A maior fonte de orçamento? É. Não tenho a mínima ideia. Os Estados Unidos. O país é uma colônia, não é um país de verdade. Desde Aquilo ali é os 51º Legal. estado E dos nos Estados últimas Unidos, nem décadas, a Israel. qualidade de vida do povo melhorou ou piorou? Tá conectado com os Cara, donos da vou te ficha, falar, Léo. Eu não Não. quero nem saber. Ah, então, aí que tá. Mas aí você reclama tudo isso, mas a qualidade do vida do povo não, melhorou pra Eu prefiro caramba. que a minha qualidade de vida Os baixe, caras eu ficaram quero amigos ser de Roma? dono do meu próprio país. Quem Eu fica- não quero, não Você vou quer tro- ser dono do seu próprio país, mas não quer, por exemplo, que a pessoa tenha direito a ter uma empresa. Isso eu quero, Se concordo for com você. pra entregar Tem- meu país pro estrangeiro, ou deixar meia dúzia de milionários dominar aí o país também é. inteiro, sou Exato. contra. Entregar pro estrangeiro e você Tem ter um que ficar com o estado brasileiro. totalitário, Não, entre o país ser dono de si mesmo ou entregar pro estrangeiro, pode ser o pior É. governo da É, história eu da acho que eu humanidade. concordo.
A gente se resolve aqui. Eu acho que eu concordo com isso. Vou falar pra você. E a gente tá se resolvendo aqui? Não. Velho, você sabe o que aconteceu na Eu Rússia? não quero entregar pra país nenhum pro Mas estrangeiro. você considera que é uma opção. O que a China tem que fazer agora? Olha a opção que você tá me dando. Entre ser a ditadura do Lula, entre isso aqui ser uma ditadura de verdade, você falou, o Lula colocar uma ditadura, e o Brasil ser parte, por exemplo, do Estado americano, eu prefiro que o Brasil seja parte do Estado Essa é a americano. diferença entre eu e você. Vai ser uma É coisa- óbvio. Não, essa Você é a prefere a ditadura? Não. Você é a favor da Eu vou ditadura? lutar até a última gota de sangue pra derrubar a ditadura, mas eu não vou aceitar que nenhum estrangeiro venha É, eu acho que resolver eu o Então, e problema aí pra você mim. vai chegar no governo e vai roubar a empresa das pessoas. Contanto que o Brasil... Aí eu falando do Não, aí eu não, aí já Brasil não, aí eu concordo com essa Você parte. entendeu? Não, não, eu então, falo do Brasil. eu tô uma ditadura não, por é, outra. claro Então que não. você é contra a ditadura dos Ó, outros, você quer a sua. Qual seria a solução da China agora, Léo? Dentro do capitalismo? Não, mas Ó, calma, eu estou mas Mas ganhando... a China Então já vai está ser tendo a solução dentro do capitalismo. A China, depois que recuperou, que pegou Hong Kong de volta da Inglaterra, e a Hong Kong toda capitalista, ela sentiu o gosto do capitalismo e falou, peraí, isso aqui funciona, eu não posso acabar com isso. E ela começou a criar Verdade. cidades capitalistas. Mas agora começou... Quem levantou Verdade. a China foi o capitalismo. Beleza, verdade. Quem fez a China crescer 10% ao ano, todo ano? O capitalismo. Deixa eu concordar. Beleza, eles foram e entenderam e fizeram bem o jogo. Legal. Incomodou os caras estão puxando o tapete. Nunca foi livre o Mas como mercado. tão puxando? Mas Não, e quando aí eles eu baniram não a quero. Huawei. É liberdade Pra pras sancionar pessoas. porque a ficha usada é sua. Para as pessoas, mas aí que Esse é o problema. Eu não sou a favor de sanções, a não ser que eu seja roubado. Como foi o caso mas não é o dos caso Estados agora. Unidos com Em Cuba. Mas com a China Deixa eu não. Foi roubo. Com a China não, com a Deixa eu fazer uma Venezuela não. pergunta. Quando você Tem uns abre casos uma que não. empresa num país... Não, mas não me fala que foi sanção americana que fez Não, a não, Venezuela. também não fala que não foi. né? Também não fala que não Porque, foi. pô, Foi Foi. um socialismo O- o- puro e Claro que não. completo. Você A pode- sanção veio primeiro, a fome veio depois. Isso é verdade. Léo. Cronologicamente falando. Mas vamos lá. Não tem como falar que não Ó, influenciou. Você pode deixa- falar que você haveria fala- O jeitos. socialismo, como sempre, ele a princípio ele cresce, Ó, começa um bem-estar, depois despenca. Não, a China- Aí é fácil não, você colocar não, mas numa deixa eu te cronológica. Não. Ó, a China foi o contrário. Sim, claro. A China foi o contrário. Eles Não, ganharam, a sanção veio antes. passaram fome, ficaram anos na fome, comendo lixo de rato, Sim. e agora subiu. Mas aqui nossa moeda se Graças encontrou. ao capitalismo. Mas lá Mas fora. você sabe que eu eu não sou uma negocio coisa. aqui, ó. Legal, Só pra legal. você isso sabe que eu que a acho que União a gente tem Soviética foi o inverso, né? Inverso em que sentido? A economia primeiro encolheu, depois ela cresceu. Peraí, você tá falando do período que começou aí no seu. Depois aí a gente tá falando desde a história da queda De do Czar, 17, do último Czar, de que já foi um absurdo. Claro que não. E ali também já Não tava... foi um derrubar- absurdo. Você derrubar uma monarquia que matou um monte de gente absurda. Você pegar o Nicolau II, matar a esposa, filho, criança, a mulher, pra você foi legal. Cara, eu acho assim, o cara estabeleceu uma ditadura, ninguém é responsável pelo que vai acontecer depois. A brutalidade Trocou uma começa- ditadura por outra, Claro né? que não. Não era ditadura. Lá, todo mundo tinha liberdade. Sim. O O conceito de liberdade é bem diferente do teu. É igual o conceito do Boulos. Boulos Não. também diz que Cuba é democracia, é livre. Cuba é mais democrática que aqui, Ô, com certeza. Olha, mas você acha Jesus. que Não, de alguma com Xandão forma... andando por aí, Uma- com Se certeza. você quiser sair do Brasil, você sai. Em Cuba também. De Cuba, os caras têm que fazer um barco lá, pegar uma geladeira velha e fazer um barco pra Nada. tentar fugir. O que existe em Cuba, isso é um negócio que é também... Eles fizeram uma política porque eles estavam sendo assaltados em termos de mão de obra especializada. Eles estavam numa situação muito difícil e tomaram medidas excepcionais. Eu vou falar. Que sempre acontece no socialismo. Mas acontece no capitalismo também, Sim, cara. medidas excepcionais. Oh, claro. Filho. Não, quando os Estados Unidos entraram em guerra, eles pegaram todos os japoneses no país, independentemente de onde eles vieram, e botaram todo mundo num campo de concentração. O que é isso daí? Políticas excepcionais. É. Quando todo país que está numa situação muito difícil começa a fazer políticas excepcionais, abre aspas. Se você não tá numa situação O país é um estado, né? O governo. é. Né? País, Então esse é um é, problema é. de você não ter É, o Trump tá liberdade. fazendo agora, né? Você não ter as pessoas Mas eu vou falar, armadas. Esse é um problema. Se você tivesse numa situação dessa, você era a favor de tomar medidas excepcionais. Te Que garanto. medida excepcional você tá falando? Cara, você tá. Por exemplo? Vamos supor. Ah. Você tá a cidade de São Paulo aqui tá cercada. Tem Certo. tropa em todos os lugares. Aí. Já é uma situação excepcional. Mas vamos supor. Porque a situação de Cuba é assim. É. Vamos lá. Aí. O pessoal tá armado em volta de Cuba? Tá, de tem fora? um exército gigantesco que chama Estados Unidos da América. Ah, tem. tá bom. É um Eles exército- estão lá o tempo todo, Não. lá pautado arma pra Cuba. Sim. Sim. Literalmente falando, mas tudo bem. Tá, tanto que as pessoas chegam lá de barco lá e entram lá, inclusive ganham cidadania. Mano, Quando chegam de barco lá. você sabe o que aconteceu quando o Khrushchev tentou pôr um míssel em Cuba?
Pô, mas se a pessoa Não, tenta você falou colocar que um na míssil Ucrânia do lado podia. da minha casa... Não, você mas falou tudo que na bem, Ucrânia legal. podia. Ali não pode. Não, peraí, Não, o que eu falei que na Ucrânia podia? Na Ucrânia pode pôr a Ucrânia na OTAN e botar uma bomba atômica pra apontar na Rússia. Não, mas quando eu falei isso, em que momento do podcast? Volta tudo aí o podcast e vê em que momento que eu falei isso. Não, Eu falei que podia colocar uma Você bomba falou atômica que na não- você Ucrânia? Não, ele citou o fato, mas Não, ele pelo amor concordou, de tá bom? Deus, eu nunca falei isso aí, não. Eu perguntei pra você se ah. botassem uma bomba atômica no Rio Grande do Sul apontando Ah, pro é, resto ele do fez essa país. comparação. Peraí, você se podia botasse invadir. uma bomba atômica no Rio Grande do Sul, aí você Apontando- já mudou de Não, Ucrânia Mas, pra tipo, Rio Grande do Sul. a Ucrânia Então tá separada... muito louco isso aqui agora. Não, Não, eu usei não, a metáfora. Ah. Falei, se separasse o Rio Grande do Sul do Brasil, botassem uma bomba atômica ali e apontassem pro Brasil, você era a Não, favor de peraí, invadir? dessa parte, desculpa, se você falou essa parte de pôr bomba atômica, eu nem ouvi, eu nem Mas ouvi se fosse bomba atômica, falei. que fosse outras armas. Foi o que eu falei, que aconteceu Ah. na Rússia foi isso. É. O negócio ali, assim, se os Estados Unidos decidirem que não passa, não passa. Não passa. Tanto que toda vez que eles não queriam que passasse, não passou. Mas você vê que isso não é coisa de O esquerda, embargo- só agora é. não, só uma coisa. Sim. O embargo, que hoje não tem navio de guerra e tal, ele começou com navio de guerra. A diferença é que eles achavam que não precisava mais. Mas um pulinho para eles decidirem sair de embargo financeiro para o embargo armado. Porque eles já têm as armas, eles têm controle Sim. do território a todo. logística. Em toda a história da humanidade até hoje, eu não vi começar. Pode ser que aconteça agora, tô até preocupado com isso. Eu nunca vi acontecer começar uma guerra entre dois países verdadeiramente capitalistas. Já aconteceu isso? Porra, velho. Me fala um. Alemanha e França na Primeira Guerra Mundial, não tem nem Eram países capitalistas? É, capitalismo Sério capitalista mesmo? que não era, É que né? o É conceito- sério é que mesmo? O conceito é. Não, pelo amor mudou de muito. Deus. E a França na Primeira Guerra Fala Mundial. países capitalistas, países com liberdade e tal. Nunca aconteceu na história da humanidade. Não, Ô, Léo, Ter você- dois países. Ô, Léo, Por que a França na Primeira Guerra Mundial não tinha liberdade? A Alemanha era um país capitalista. A França você tinha também liberdade. Um país de Pro total, padrão- de pro total padrão- controle estatal. Um Mas país que veio de uma história de império. Ah, mas não de entendi. ainda a total. A Inglaterra também era o império. E todo mundo fala que era democracia na Primeira Guerra Mundial. E eu não considero. capitalista. A Inglaterra, Aí a Inglaterra é um você país de considera. forte controle estatal também. Mas vou te falar. Inclusive, eu Mas até então, brinco qual com isso. país- então, Você vê que isso. países que poderiam, então, começar uma guerra Então, e por esse critério Hoje seu? tem países hoje. Dinamarca, Estados Unidos, Os Estados Unidos começam a guerra todo dia. com países capitalistas democráticos? O país que ele quiser. Me fala um. É que quando você chama Ele capitalista começou- democrático, é países que estão fazendo o Não. que eles deixam. Esse que é o problema. Não. Porque se o cara sair do jogo começar- deles... É. Ah, eu tô parecendo comunista falando isso, mas o Enéas diria isso pra você. Ele era de direita. Ele ia falar a mesma coisa que ele tá falando. Nesse caso ele ia ficar louco, falar, acho que eu virei comunista. Porque os conceitos mudaram, velho. Não, velho, concordo. Deixa eu te É que o perguntar. que acontece? A Não, guerra, todo mundo que os ele Estados- economicamente, ele é ruim pros países. Não, E os pros países Estados Unidos, a guerra do livres. Iraque foi e muito ca- boa. Não, Não, claro que foi. Os caras roubaram uma quantidade enorme de petróleo, E o velho. que eles gastaram compensou foi muito. 20 Não vezes. compensou nem a Claro pau. que compensou. Não compensou nem a pau. Mano, o controle do mercado de petróleo no mundo, que os Estados Unidos mantêm na base da bala, Que inclusive ele tem petróleo pra caramba também Sim, nos Estados Unidos. mas E pode controlar- negociar não, mas por custo controlar muito o mais mer- baixo que qualquer outro país. Mas controlar o mercado é mais importante do que produzir. Mas É você vê regra do capitalismo. Você vê os gastos que eles tiveram militares foi E eles absurdamente. continuam fazendo. Os gastos foram absurdamente maiores do que os ganhos que eles tiveram. Não, Não, pega faturamento. não. Os ganhos com o Mas petróleo. em termos de poder. Absurdamente Em termos de maiores. poder, Não, mas calma, não é assim. Financeiro Porque, ó, talvez seja verdade, deixa mas- eu te- Não dá nem pra comparar isso. Claro Não que me dá. fala um absurdo desse, não. Que o gasto militar foi absurdo lá. O gasto É. militar é o investimento deles no negócio. O lucro é Vem o a longo seguinte- prazo, talvez Não, aí o pode lucro ser. não é a longo A médio e longo prazo. O lucro ele, inclusive, é a curto prazo. Porque qualquer empresário vai te falar o seguinte, que o controle do mercado, a possibilidade de definir o preço, de forçar o cara a comprar e a usar a sua moeda, é muito mais importante do que qualquer dinheiro que eles conseguiram diretamente. Os Por isso Estados- que eu sou a verdade. favor do Bitcoin. Não, não importa o que você é a favor. O que Sim. eu tô te falando aqui é o seguinte, o dinheiro que eles gastaram na guerra do Iraque, eles gastaram... Eles não recuperaram. Cheirão. Não, eles ganharam Ah, muito os caras mais. pessoal- Não, Monarca. não recuperaram. Não, pessoas faturaram muito. Exato. Como Estado, o Estado Não, como nação, as pessoas que- eles gastaram absurdamente Nação- mais. Eles estupram a nação americana absurdamente pra ganhar mais dinheiro desde sempre. do que eles ganharam. Isso aí Mas não não tem foi- nem como, Mas, pelo ó, amor de Deus, comparar. Os Mas multibilionários tá. que começaram a guerra do Iraque saíram A gente muito tá mais indo pra ricos uma do que eles história chegaram. absurda, né? Que aí a gente tem um monte de dados que a gente nem tem como levantar aqui agora. E o que eu quero saber é o seguinte: como que esse controle estatal, que você, por exemplo, quer pôr no Brasil, inclusive não tendo empresa privada, aí eu não entendi direito, porque você falou que a posso minha explicar. eu poderia ter. Eu posso explicar. É, vamos lá. Como é que a gente vai conseguir, roubando todas as empresas do Brasil? Roubando não, porque como você falou, o capitalista ele sofre o risco. Ele abre a empresa num estado e ele sabe que ele está sujeito às leis locais. Tá, que mas ele podem calcula mudar. o risco. Se Cal- entrou, Ele entrou, calcula. se você entrou no governo autoritário e roubou, é roubo. Não, não, Tá, isso ele não calculou tá. o Não, risco. não, senhor, isso não tá no risco, pelo Não, amor de claro Deus. que tá. Não me fala um absurdo Claro que desse. tá.
Qual que é... Por que a taxa de Mas juros a do Vale Brasil é foi mais alta? vendida barato. Se alguém vem aqui, um líder vai, pega Não, de não volta. importa, É velho. roubo. Mano, A gente vê que ó, a Vale valia Sim. bilhões, foi vendido por Velho, muito menos. Se A gente pega de volta, é roubo. vem e toma, aí é roubo, claro. Mas como a gente faz pra recuperar o se- dano? a lei Se brasileira o não negócio, existe. se eu fui pro... Aí vai no que você falou. Então, não foi roubado? A Vale não foi... Não, É, não- foi uma merreca. Então isso precisa ser provado. Isso, se for Como provado, faz justiça a nisso? gente recupera o dinheiro que foi roubado Estado- e devolve o Vale pro Estado. Aí eles vão falar que Então, de tem que Cuba. ser provado. Vão falar que Mas roubaram. agora você é a favor de Não, não, botar a uma lei ditadura e estatizar o Vale de novo? Não. Eu sou- Mas Pra mim é Não, muito não, pior. Não, porque eu tenho medo de quem faria isso. É que você aí é a eu favor entendo da a filosofia. ditadura, eu sou contra a ditadura Deixa eu te sempre. Porque é arriscado, Você mas... não, você é a favor da ditadura que tem hoje. Eu sou contra. Mas é uma ditadura Não, dos por que Estados é Unidos também. ditadura que eu tô sendo a favor? É essa, Léo, de... Deixa eu falar. Do Ó, cara, qual que o é a- dólar manda e pronto. Não. Isso pra mim é uma ditadura. Se não fizer o nosso jogo, caiu. Mas como Velho. o dólar manda e pronto, se a gente consegue fazer negócio em diversas outras moedas, como Libra, como Consegue, euro. como os caras foram fazer com a moeda do BRICS, agora o Trump surtou, quis derrubar todo Sim, mundo. mas aí eu tô falando, você tem Não outras consegue, opções, você Léo. não tem todas Não, as você não opções. tem. Eles Mas boicotam. você tem Você não outras tem outras opções. opções. A da Na Rússia, teoria você tá e certo, mesmo mas na a da prática Rússia, não vai. ele tanto conseguiu fazer que a moeda russa chegou um momento que foi a que mais valorizou no mundo. É, com de tráfico. tanto que ele conseguiu Pro livre, fazer. pro livre Espera, mercado, tráfico. ó, pro livre mercado a gente Mas tem que... fez. Não, mas aí você falar que O cara mercado, proibiu e não o conseguiu mercado, aplicar, o isso daí mercado, é prova de que ele você tem quer, liberdade, pelo aí amor que de tá, Deus. o né? mercado ele quer acontecer, o mercado ele quer acontecer. Quem que tá atrapalhando? O Estado. Americano. Tudo bem, mas não deixa de ser Estado. E eu sou contra esse domínio estatal Mas você sabe- sempre. mas você sabe Se a o gente que é o tivesse Estado menos americano que Estado toma e essas mais decisões? liberdade, Mas você sabe o que é esse Estado que você tá criticando tanto? Ah. Os Estados Unidos? É, o dólar. Eu qualquer não, Estado mas deixa- forte, eu sou contra. Ô, Léo, mas como que se Nos protege? Estados Unidos acontece absurdo. A pessoa Qual vai estado que presa. não é Olha, forte? olha o Não, mas qual absurdo. estado que não é forte? Olha o absurdo Desse que jeito seu? acontece nos Estados Unidos. Olha o absurdo, tá? Nos Estados Unidos você vai pra cadeia, você vai preso, você vai pra cadeia por multa de estacionamento. Eu acho um absurdo isso. Mas deixa Eu qual não estado sou é a bom? Qual favor. Estado que é bom? O que é mínimo, Qual existe? o que ele é Qual eficiente. Mas mínimo a Não, gente... não, mas qual dele? Tá, Qual- hoje você exemplo tem, real. putz, é... Tá vendo? Esse estado, o estado Não ideal do tem, Entendeu? né? Hoje você tem menos estados, Onde é inclusive... que é? Onde é que é o estado bom? Tá, Qual então, país? hoje em Taiwan, por exemplo, você tem uma das moedas bem lastreadas, concorda? Um estado Mas é que uma tá ditadura. menor. Porque os caras tá botando grana pra China não tomar Não, de o país volta é uma ali. ditadura. velho. É isso que é Vamos lá, foda. país- Sim, concordo. Mas é ditadura Mas brutal. país, a gente Então essa é infelizmente... ditadura boa, só pra eu entender. Infelizmente, pela história que a gente tem Dá no pra ter mundo... ditadura e a mercado gente... livre ao mesmo tempo? Lógico que não. Então por que você tá falando que esse é o estado ideal? Qual que é o estado? O estado ideal é o estado que você tenha... Que ele seja mínimo, e que você, país você que- tenha em que país liberdade. você Mas tem você esse pode- estado maravilhoso. Infelizmente nenhum. E que Então- país você tem o comunismo funcionando? Cara- Em que país o socialismo não gerou miséria e morte? Na União Soviética. Agora eu sou... Na China. União Soviética você Agora. começou isso, você Mas é começou ruim. o socialismo destituindo o czar, matando É. crianças e mulheres. Matando E crianças você e tá me mulheres, não. dizendo crianças e mulheres. Não. Por ordem, inclusive, do próprio Stalin, Não, que mandou primeiro- matar as filhas. eles mataram, besteira. mas- Não, não mataram? Eu também Aí, conheço aí essa você não, história. vai me, Não. você não vai me falar que a história não aconteceu. Acho que eu Você aprendi já- errado isso Você já é também, contra o Holodomor. Agora você vai me falar que ele não mandou matar as filhas. Não Elas matou, aparecerem, Sim, então. porque ele não era presidente na época. Ah, sim, não foi ele. Ah, que tá precisa dizendo. ser, Entendi. precisa ser presidente pra Sim. poder matar alguém. Sim. Só o presidente manda matar. Mas na Revolução Todos Francesa- os 60 mil assassinatos que tá acontecendo no Brasil foi o presidente que mandou. Isso aí foram as tropas que Não, mataram. me fala um absurdo. Mas na Não, Revolução eu li o Francesa... documento. amando do Stalin. Stalin não É, aí era não sei. quem mandava na porcada na Não, época que ele não morreu. mandava na porcada, mas particularmente este caso, ele que mandou, você tem a ordem dele, você tem Não. documentário, você tem registro Não tem. disso, tem sim, Olha, senhor. eu acho Ó, Stalin- não, então deixa eu eu falar. devo ter tido um sonho Você teve um quando sonho. eu vi isso, Deixa pelo eu- amor de Deus. deixa eu até te falar- É que você nega até o Holodomor, mas então Stalin, tá bom. deixa eu adivinhar. Então deixa não eu adiantar. mataram a filha do Nicolau II. Mataram. Mataram, E tanto quem que o matou? Trotsky, o Trotsky foi lá. Ah. Ele, primeiro, os três grandes da Revolução Russa, Lenin, Trotsky e Stalin, nenhum deles tomou a decisão. Não. Não, mas calma, Tá bom. calma. Você tem, é que você tem Tomou, que conhecer Stalin a história. tomou a decisão, mas tudo Não, bem. Stalin não tomou a decisão. Stalin, inclusive, ficou contra na hora que aconteceu, porque ele era muito Quer dizer, os careta. grandes ficaram contra, mas aí Não, não, os soldadinhos foram lá e eles- vão matar. Não, eles, Né? não, eles não tomaram a decisão. É. E você não deixa eu terminar. Certo. O que aconteceu foi o seguinte: a Revolução foi em 17. Eles morrem, a família real, acho que morre em 19 ou 20. 3 anos depois. Eles estavam na Ficaram guerra. presos. Exato, né? eles estavam presos e tinha uma guerra civil. O exército branco, o exército favorável ao czar, chegou perto de da casa onde eles estavam mantendo o pessoal, uma mansão lá que eles estavam mantendo o pessoal preso. O comandante da guarnição, que era um membro do Comitê Central do Partido Comunista, olhou e falou: nós vamos perder essa posição aqui. E nós não podemos devolver o czar e nem ninguém que poderia assumir a linhagem dele pro exército inimigo, porque isso aí vai dificultar a nossa vida. Aí o cara chegou lá e tomou a decisão de matar todo mundo.
Tomou essa decisão. Chegou a mensagem... Primeira vez que isso acontece na história do comunismo, de um cara que tá abaixo, que ele toma uma decisão de matar pessoas tão importantes sem o líder saber. Mano, os caras não tomaram decisões assim, nem em Chernobyl, com medo de serem mortos. Primeiro imagina se os caras iam tomar... Decisões simples que precisavam ser tomadas em Chernobyl, como não religar o reator, os caras não tomaram com medo de ser morto. Você acha que o cara ia tomar a decisão de matar a família real sem alguém de cima saber? Você acredita... É que você acredita que o Lula é inocente. É, velho. Né? Não, mas peraí. Não, mas é que você não... É que você não tá deixando eu falar. Né? Eu não tô falando... Isso é engraçado, a União Soviética que você conhece, dos anos 30, Chernobyl, anos 60, não é essa União Soviética dos anos 20. Não tinha esse governo que você tá falando, não tinha nem governo. Você era uma guerra civil, tinha 12 exércitos lutando, era um caos. Não tinha ditadura maluca, porque nem dava. Até os relatos deles mesmos. E eu não tô falando que você vai ver. Quando eles ficaram sabendo, teve uma polêmica dentro do Comitê Central. Tanto Lenin quanto Trotsky, eles falaram, é isso aí, tinha que fazer isso mesmo. E eu concordo com eles. Você concorda que tem que matar criança e mulher? Eu concordo que na situação daquelas ali, você não pode devolver o chefe de estado do outro exército. Você mata o cara, mas não deixa os caras levarem. Inclusive as crianças. Sim, porque naquele caso ali, como é uma monarquia, ia passar o trono pra eles. Tinha que matar. Não tinha jeito. Jesus. É que eu sou contra assassinato, mas tudo bem. Não, você falou que tem que matar os criminosos. Matar e assassinar são duas coisas diferentes. Não. Tá? São coisas completamente diferentes. É uma meramente moral. Completamente é a diferente, mesma bala tá? que entra na cabeça. E é a moralidade que comanda a nossa sociedade. Se a gente não tiver moralidade, essa sociedade não existe. Essa sociedade aqui tá? não tem nenhuma moralidade. Qualquer sociedade. Não. Ela é comandada pra dar certo. Não tem moralidade Se não tiver nenhuma. moralidade, acabou qualquer sociedade. Ó, se você é contra a moralidade, aí acabou.